XML ou Compose? Com certeza você que é dev Android, em especial você que está começando agora, ouvindo de outra tecnologia, já viu ou se fez essa pergunta. E aqui no meio de 2024, provavelmente você já até viu algum vídeo, leu alguns artigos sobre isso e talvez já tenha até tomado uma conclusão. Mas independente disso, fica aí. Quem sabe você não vê alguma coisa nova que deixou passar. Bom, então primeiro vamos falar sobre o que é. Então, se você ainda não conhece, tanto XML como o Jetpack Compose são as tecnologias usadas para poder construir a parte visual, a parte das telas dos aplicativos Android. O XML tem um conjunto, um sistema de views, que são diferentes tipos de layout, de componente aí, como campo de texto, imagem, botão, texto simples, e tudo de visual aí que você vai ver quando estiver mexendo no aplicativo Android. E esses componentes, essas telas, eles são desenvolvidos em forma de código XML, como você pode ver aí no vídeo. E você pode também, nas suas classes Kotlin, identificar essas views e fazer com que elas tenham aí essa interação com o seu código, com a sua parte lógica, para poder fazer funcionar aí as funcionalidades do app. O Compose vem como a nova proposta aí do Google para poder construir as telas. É uma estrutura de UI declarativa baseada em Kotlin que promete agilizar esse processo de desenvolvimento. Você também vai poder construir e usar os componentes visuais aí como texto simples, campos, botões, cards, hard buttons, dialogues e etc. Porém de uma forma diferente do que você faria no XML. Pensando na estrutura do app como um todo, vamos imaginar que um app Android pode ser dividido entre front-end e back-end, e que essa mudança seria uma mudança de 100% na parte do front e que não teria nenhuma ou quase nenhuma mudança na parte do back-end. Ou seja, você muda a estrutura de fazer as telas dos componentes visuais da navegação, mas você usa aí de banco de dados, de consumo de API, arquitetura, lógica de negócio, as classes, digamos aí de mais baixo nível, elas continuam iguais, isso independente de você usar XML ou Compose. E falando sobre o mercado de Android nativo, eu não encontrei muita informação para poder fazer uma comparação, por exemplo, quanto em porcentagem hoje representa aí os apps XML, quanto em porcentagem representa aí os aplicativos que usam Compose. Inclusive, se você achar alguma informação legal sobre isso, deixa aqui nos comentários que vai ser legal de ver. Mas baseado no que eu tenho visto até aqui, nas empresas que eu passei, conversando com o pessoal da comunidade, a gente faz algumas enquetes às vezes, entrevistas, eu diria que a proporção ainda está entre 80% e 90% aí dos aplicativos usando XML. Mas com o Compose ganhando muita força. Uma coisa que aponta aí é que já tem muita vaga de Android pedindo Compose como requisito. Mesmo que às vezes você chega na entrevista, conversa e o app daquela empresa ainda usa XML, mas indica então essa tendência forte aí de migração para o Compose. Na própria página do Compose, no site do Android Developers, tem alguns aplicativos de grandes players aí do mercado que trocaram já o XML pelo Compose. Tem, por exemplo, aqui o Airbnb, a Reddit, Disney, Twitter... acho que tá um pouco desatualizado isso aqui, né? Mas tem também aí SoundCloud, Booking, Dropbox, MyFitnessPal, a Shopee, tem também aí o Medium e até a própria Play Store também usa Compose, então já saiu algum tempo aí de algo experimental para uma tecnologia que realmente já está consolidada. Aí, se você conhecer outros aplicativos aí de grandes players, aplicativos conhecidos que usam o Compose, deixa aí nos comentários também que eu estou curioso para poder ver. E sobre essa mudança, é inevitável também a comparação com a mudança que nós tivemos do Java para o Kotlin. Para quem não sabe, a linguagem do Android nativo no início era Java. Essa mudança para o Kotlin veio, pelo que eu me lembro, ali por volta de 2017, 2018, foi quando eu estava começando. Então, os apps até então eles eram todos em Java e hoje, já em 2024, é raro ver um aplicativo Android que já não esteja usando Kotlin. Mas eu diria que essa mudança do XML para o Compose ela é até um pouco mais complexa do que a mudança das linguagens, porque muda completamente aí o sistema de views, né? Como a gente trabalha aí com as telas no Android, consequentemente vai impactar também na navegação, diminui significativamente o uso de activities, meio que mata os fragments. Então, apesar de ter a interoperabilidade, isso é, o aplicativo pode usar XML e Compose ao mesmo tempo, eu acredito que pode ser uma mudança um pouco mais lenta do que foi com as linguagens.
Mas é uma mudança que já está acontecendo. Hoje na empresa que eu trabalho mesmo, por exemplo, eu trabalho no aplicativo que ele já é 100% aí com Jetpack Compose. A gente tem pelo menos mais um aplicativo na empresa que também está na mesma situação. E meio que já é regra, qualquer coisa que vier de novo aí a gente já vai desenvolver 100% com o Compose. Apesar de ter também os apps um pouco mais antigos que eles ainda são 100% XML, imagino que seja o cenário aí na maioria das empresas também. Então, levando essas informações em conta, e aí? Eu vou para o Compose, eu fico no XML? Como na maioria das coisas na programação, depende. Mas nesse caso eu deixo esse depende aí para você, é para você decidir, então essa escolha vai depender de você, do que você quer. O que eu vou fazer é dizer o que eu faria se eu tivesse que fazer essa escolha hoje. Então, se eu fosse um dev iniciante querendo trabalhar com Android nativo e tivesse que escolher apenas uma dessas opções, eu ia de Compose. Com certeza, sem pensar muito. Porque nesse momento o Compose é o futuro do Android nativo, não tem nem o que pensar. A tendência é que nos próximos anos a grande maioria, para não dizer todos os aplicativos, vão deixar o XML e vão para o Compose. Igual aconteceu na troca de linguagem, que antes era o Java, agora é o Kotlin. É difícil hoje você ver algum aplicativo Android que ainda use o Java, e os apps que vão sendo criados já há alguns anos são criados sempre em Kotlin. E a gente está caminhando para isso também com a troca do XML para o Compose. Então, até levando em conta aí a curva de aprendizado, se você está começando agora, você provavelmente não vai entrar numa empresa, pelo menos nos próximos meses. A tendência é que quanto mais tempo passar, maior vai ser o percentual aí de projetos usando Compose e, consequentemente, mais vagas para trabalhar com Compose. E em contrapartida, se o seu tempo te permite acrescentar mais conteúdo a seus estudos, eu não acho que mesmo agora em 2024, 2025, talvez até um pouco mais, seja aí uma perda de tempo estudar um pouco de XML. Isso porque, pelo menos nesse momento, a maioria dos aplicativos ainda usa o XML e ainda vai levar alguns anos para poder concluir essa migração para o Compose. Então ainda vai ter mercado para trabalhar sim com XML e saber, entender, trabalhar aí o básico com XML, por exemplo, ainda pode ser um bom diferencial para você como profissional. Claro, sendo XML aí uma habilidade extra, além do Compose. Então, talvez valha aí fazer de repente um 80-20, 80% do tempo você se dedicaria aí, né, a estudar com Compose, 20% a estudar o XML. Até porque, seja esse XML, seja Compose, a linguagem que é o Kotlin, as bibliotecas que você vai usar para trabalhar no Android nativo, elas são as mesmas. O XML e o Compose vão impactar mais na questão visual, nas telas, na navegação, o restante continua igual. Então, se poderia fazer isso, por exemplo, tendo um projeto de estudo simplificado aí em XML, trabalhar ali com as views, sistema de views como um todo, né? Com campo de texto, fazer lista, usar aí Recycle View é algo muito usado nos aplicativos XML, que vai estar vinculado ali uma classe adapter para poder distribuir suas listas. Daria para fazer isso até com dados mocados mesmo, sem precisar nesse appzinho XML você colocar ali um banco, uma API, para poder pegar mais a parte visual ali mesmo, a parte da navegação. Poderia ser legal também trabalhar aí com Fragment. Já te daria uma base para pelo menos, se você tiver uma demanda na empresa que você entrar de XML, você não ficar perdido, você já conseguir entregar, já conseguir resolver alguma coisa mesmo XML. E deixa os projetos aí os mais completos, os mais robustos, que você vai dedicar um tempo maior para trabalhar e aprofundar mais aí com o Compose, que como eu disse é o futuro. Então, em resumo, vale a pena entender o básico de XML, vale muito a pena aprender o Compose, e não necessariamente nesse momento escolher uma dessas opções vai excluir totalmente a outra. Como eu já falei, hoje a gente está no mercado com a predominância de XML, caminhando para o mercado que vai ter inevitavelmente a predominância de Compose. Mas se tivesse que escolher um só, eu ficaria com o Compose, porque hoje ele já é realmente uma realidade, já está bem consolidado. Então aproveita, deixa aí nos comentários se você já está trabalhando com Jet Compose, caso você já esteja em alguma empresa, ou nos seus projetos pessoais mesmo, o que você usa, se você também já conhece, já mexeu aí com XML, qual dessas tecnologias que você prefere, qual que você acha aí que vai ser a tendência para o mercado do Android nativo, e se inscreve para a gente poder se ver no próximo vídeo. Valeu!